Pessoal, tudo bem? Estamos aqui no calçadão. Queria fazer esse storyzinho especial para a turma 3, que está no módulo 8 do Decolle. Vamos falar de pavimentos rígidos, galera. E se engana quem acha que pavimento rígido só estamos falando de estradas. Não. Calçamentos de concreto como esse entram nesse tipo de pavimento. Vamos falar de várias patologias aqui. Então vamos começar por uma que é das manifestações mais comuns, que é a trinca transversal, pessoal. Essa trinca que corta a placa no sentido aqui oposto ao longitudinal, muito comum por movimentação térmica e falha nas juntas de movimentação, pessoal. Insuficiência da junta, excesso de distância, causa aquele tipo de trinca. Depois a gente vem o que? Para desgaste superficial, pessoal, que são esses trechos em que a gente já percebe um desgaste do pavimento. Aqui no calçamento não é tanto problema, apesar de depois de um certo tempo ele começar a perder a resistência superficial. Mas em pavimentos de estrada isso se torna um problema pela questão de conforto do usuário, durabilidade do pavimento, entre outros fatores. Aí aqui nesse ponto a gente já vê uma fissura longitudinal, pessoal, ou seja, no comprimento da nossa placa, normalmente causado o quê? Pelo empenamento da placa e tensões de compressão que se geram nessa região. Então surgem fissuras longitudinais na nossa placa. Aqui, pessoal, nós temos o que nós chamamos de uma fissura diagonal, causado o quê? Pelo enfraquecimento da placa. Naturalmente, o concreto tem tendência de surgimento de fissuras em pontos enfraquecidos. Os cantos, como nós sabemos, são regiões enfraquecidas de acúmulo de tensão. Então, o ideal é fazermos um reforço aqui armado para evitar que esse tipo de trinca surja aqui na nossa placa. Aqui a gente tem um princípio do que a gente chama de esburcinamento da junta, pessoal. São essas quebras que a tendência é a médio prazo, elas vão aumentando até que se formam o que nós chamamos de panela, ou seja, um buraco nessa região. Então, esburcinamento da região da junta. Já nessa região, a gente tem o que a gente chama de quebra de canto, muito comum por tensões formadas na região e perda de suporte na placa nessa região. Então, nós temos uma quebra de canto. Olha que bacana, pessoal, aqui, onde as juntas estão mais próximas, aproximadamente 3 metros umas das outras, como nós temos uma redução do número de fissuras transversais, como vocês observaram na outra quadra. Por quê? Porque nós temos a maior possibilidade dessas placas estarem trabalhando, reduzindo esse tipo de tensão, evitando essa fissuração transversal. Poxa, Henrique, mas eu tenho a junta aqui e surgiu a fissura bem do lado. O que aconteceu? Pessoal, alguns fatores possíveis. Primeiro, aqui essa comum por enfraquecimento do canto, como a gente já observou, o que também acontece nessa região. Mas aqui, ó, nós temos um enrijecimento da junta, ó, ela está preenchida com elementos não compressíveis. Consequentemente, essa junta não trabalha, não deixa que essa tensão se alivie e acaba surgindo essa fissura, essa trinca no caso. Aqui nós já temos outra circunstância, que é o que nós chamamos de placa dividida, uma perda de suporte, formada aqui inicialmente por um alçamento de placa. O que é isso, pessoal? A placa, uma gera um esforço sobre a outra e elas acabam empenando dessa forma. As placas se levantam e aí começa a dividir porque houve a perda de suporte nesse trecho da placa, quebrando toda a placa e tendo essa situação, inclusive muito perigosa para o pedestre aqui, né? Como vocês podem ver, uma região de corrida muito perigosa para as pessoas que aqui circulam. E é claro, eu não poderia deixar de terminar esses stories sem falar aqui do pessoal do pedestre que sempre acaba invadindo bicicletas, animais, cachorros, que antes do tempo de cura do pavimento acabam invadindo e geram essas regiões que vão também se tornar regiões enfraquecidas do pavimento, com tendência principalmente em as estradas a gerar panelas e outros tipos de manifestações patológicas. Então, pessoal, espero que tenham gostado, aprendido que pavimento rígido não é só estrada, também entra em calçadas, estacionamentos e outras regiões mais cotidianas aí.